Boa noite, ou quase boa madrugada. Eu acho que eu vim aqui por engano. Fui convidado para esse congresso por engano e pela amizade, pelo coração generoso desse que é um dos maiores advogados e criminólogos do país, que é o professor Tiago Fabris. Não tem outra razão. Num encontro onde eu sou chamado para falar às 10h20 da noite, onde os temas que me antecederam falaram de honorários, de bens, de impactos do processo civil, dos dogmas probatórios, de honorários advocatícios, do papel da conclusão do advogado na conciliação e na mediação e etc. E amanhã ainda, responsabilidade tributária, a reforma trabalhista e o futuro, o recurso para os tribunais superiores, etc, etc. Eu estou aqui por engano. Porque eu vim falar sobre encarceramento, causas e soluções, que não interessa absolutamente a ninguém, nem ao judiciário. Doutora Atrice, que me perdoe, que fala que os advogados são tranquilos, etc. Eu não vejo nada disso. Eu vejo, doutora Atrice, os advogados irem ao fórum um dia ralando um umbigo no balcão. Eu vejo os advogados sofrendo. Eu vejo os advogados sendo humilhados pela magistratura. Eu vejo os advogados sendo tratados de forma diferente do Ministério Público, que senta da mesma altura do juiz, enquanto o advogado senta lá embaixo. Então, minha querida professora, juíza, doutora Atrice, Vossa Excelência pode ser um outro tipo de juíza, mas não é essa a regra. Pelo menos no meu estado, pelo menos na maioria do país, pelo menos no Supremo Tribunal Federal, onde pessoas ficam presas provisoriamente 1 ano, 2 anos, onde um juiz para decidir um habeas corpus ou um tribunal demora 40 dias, 50, que não dão liminares. Por quê? Porque não envolve honorário. Porque o bem, talvez, que esteja envolvido na matéria penal, não é um bem que atinge aos desembargadores, não é um bem que atinge os ministros do STJ, não é um bem que atinge o Supremo Tribunal Federal, porque eles se preocupam muito quando o bem envolve dinheiro, quando o bem envolve patrimônio, quando o bem tem questão de honorário de sucumbência. Porque quando o bem é um pequeno bem chamado liberdade, principalmente quando a liberdade é dos mais pobres, dos mais vulneráveis, dos negros, das prostitutas, dos pardos, dos jovens descamisados, aí essa liberdade não importa nada. E é esse o retrato da população carcerária brasileira. O Brasil hoje, queridas e queridos advogadas e advogados e estudantes de direito, o Brasil hoje tem cerca, aproximadamente, entre 650 a 700 mil presos. Isso vai variar dependendo de uma contagem que se faz de preso e prisão domiciliar ou não. Então, dependendo dessa contagem, o Brasil figura ou em terceiro ou em quarto lugar da população carcerária mundial, atrás dos Estados Unidos,
da Rússia e da China e da Rússia, melhor dizendo. Mas o grande problema não é onde que o Brasil figura. O grande problema é que enquanto os Estados Unidos, visto aí como exemplo para muita gente, né, e que adotou a política da tolerância zero, baseada na política das janelas quebradas, e que atingiu a cifra assustadora de quase 2,5 milhões de presos nos Estados Unidos da América, maior população carcerária do mundo ocidental, onde também a maioria dos presos são latinos, negros, excluídos, usuários de crack, e etc, etc, imigrantes. O problema é que os Estados Unidos já começou a ver que essa política não está dando certo, principalmente em razão de lá eles pensam muito em dinheiro, do custo, né? Tudo é custo-benefício. Então eles já começaram a população carcerária lá decrescendo, diminuindo, numa política de desencarceramento. Aquela política da tolerância, 3 está fora, adotada na Califórnia principalmente, onde o indivíduo praticava 3 crimes, e aí o terceiro, ainda que fosse furto de pequeno valor, ele recebia penas altíssimas e, dependendo do estado, até a pena de morte, baseado numa regra do beisebol, de 3 faltas você está fora do jogo. E assim também em outros países. E o Brasil não. O Brasil, além de figurar entre a 3ª ou a 4ª população carcerária do mundo, ele está numa crescente, como gostam de dizer alguns técnicos de futebol ou jogadores. Triste, um beijo, tá? Não fica com raiva de mim, não. O Brasil está numa crescente, como gostam de dizer alguns jogadores de futebol. O time está numa crescente, mas numa crescente muito ruim, numa crescente de encarceramento. O Brasil encarcera mal, encarcera muito, encarcera de forma seletiva. O direito penal, ele é estigmatizante, repressor e seletivo. Repressor e seletivo. E nessa seleção, quem são os encarcerados? Tem um livro, eu tive o prazer de conhecê-lo, Augusto Thompson, que foi diretor do sistema penitenciário no Rio de Janeiro, grande advogado. Tem vários livros, um deles é Quem são os criminosos? E quem são os nossos criminosos? Não é o Marcelo Odebrecht, não é Eduardo Cunha, não é esses que estão agora na mídia. Os criminosos, eles são anônimos. Os criminosos não têm rosto. Os criminosos muitas vezes não têm família. Os criminosos ficam esquecidos nos cárceres desse país inteiro, dividindo um espaço, né, que caberiam 5, 6 pessoas, com mais 30, com 40 pessoas. Eu vi isso em loco. Eu fui membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, e tive a oportunidade de visitar algumas penitenciárias do país. E aí algumas pessoas falavam, eu visitava, eu chegava, tinha as beliches numa cela, quem nunca foi, 4 às vezes, 3, sujeito quase grudado no teto, na beliche mais alta. E aí falou, mas aqui tem cama para 12, sei lá, para 8. E quantos tem na cela? Tem 30. Mas e os outros? Alguns dormem na praia. Falei, na praia? É, aqui no chão. Vão juntando. Estão um amontoado, revezando, né? Teve épocas que criou-se o homem morcego amarrado na grade, o cara amarrava na grade, ficava lá pendurado, dormindo, pendurado. A janta, né?
às vezes 6 horas, 7 horas da noite, 6 horas geralmente, mas 3 e pouco já estava aquele carrinho com aquela comida fermentando. Eu fui numa prisão lá no estado na Amazônia. Logo que eu me formei, e já se vão 30 anos, eu fui trabalhar na penitenciária. Um ex-professor disse que gostava muito de mim, que eu tinha sido um bom aluno, que eu fui o escolhido. Aí me ofereceu um emprego na penitenciária de Neves, lá em Minas Gerais. Bom, então estou acostumado, mas eu entrei num lugar lá que era o castigo, para conversar com o preso, meus caros, meu amigo Tiago Fabres. Eu tinha que me abaixar assim, porque o buraco para a cela ficava embaixo. O resto era tudo fechado, numa porta de ferro, de metal, de aço, num calor insuportável. Então você nem conseguia ver a pessoa. E tem uns filhas da puta, só dizendo assim, que falam que cadeia é hotel de luxo. Um filho da puta desse nunca viu um hotel na vida. Porque falar uma coisa dessa, que cadeia é hotel de luxo, vocês vão me desculpar a franqueza, isso me causa indignação. Isso é um desrespeito com o ser humano. Porque é muito bonito vir aqui, constitucionalistas e outros, dignidade da pessoa humana, Estado democrático de direito. Não se enganem, meus queridos e queridas, porque num Estado verdadeiramente democrático de direito, que tem como postulado respeito à dignidade da pessoa humana, isso é inadmissível. É inadmissível um ser humano, por pior, por mais bárbaro, por mais cruel que tenha sido o crime por ele cometido, mas que está naquele momento guardado pelo Estado, ser tratado daquela maneira. Ser tratado daquela maneira. E nós verificamos o quê? Os tribunais fecharem os olhos para isso. Então, desses 700 mil presos, 600 e tanto, porque é difícil você falar, isso muda toda hora, 250 mil são de presos provisórios. O que significa isso? Presos que não foram condenados por uma sentença transitada em julgado, por uma sentença definitiva. E às vezes estão lá há 1 ano e meio. Eu conversei com vários. Há quanto tempo você está aqui? Há 1 ano e pouco. Mas por quê? O que está acontecendo? Ah, não, porque teve uma vez que eu fui, não veio a escolta para a minha audiência. Aí não tem escolta, marca daqui a 6 meses. Então os advogados precisam estar unidos. A OAB é omissa. A OAB não está do lado do advogado que trabalha, que milita no dia a dia. Eu fui conselheiro da OAB de Minas por 2 mandatos. É evidente que tem exceções, mas infelizmente a dificuldade, enquanto o advogado e a advogada continuar sendo tratada de forma diferente, de forma autoritária, de forma desprezível por parte da magistratura e do Ministério Público, não vai ter igualdade. Podem mudar o Código de Processo Civil, que eu não entendo nada de processo civil, podem fazer a mágica que quiserem, botar o slide que quiserem, inventarem a teoria que quiserem, porque se o advogado é tratado dessa maneira, imagina o seu cliente, e imaginem quando o cliente é pobre, é negro, é
miserável. Porque os senhores e as senhoras sabem que a chance de um homem negro ser preso, eu estou com esse dado aqui, o homem negro tem o risco 1,5 vezes maior de ser preso do que um homem branco. Em 2012, por exemplo, para cada grupo de 100 mil habitantes brancos, havia 191 brancos encarcerados. Enquanto que para 100 mil habitantes negros, 292. Ou os senhores e senhoras acham que o negro é mais violento, que o negro pratica mais crime? Porque isso é a criminalização. Isso vai na criminalização primária, na criminalização secundária. Porque se a polícia vê um branco e um negro, e um negro correndo de um branco, ela vai querer prender o negro. É triste, meu caro. É muito triste. Pesquisas demonstram que às vezes a mesma quantidade de droga, que é um grande problema do superencarceramento, a mesma quantidade de droga, às vezes encontrada com uma pessoa pobre, da periferia, jovem, negro, é considerado tráfico. Se é encontrado com branco, classe média, Zona Sul, é uso. Se é filho de desembargadora, é insignificância. Olhem só, a população brasileira, entre 2005 e 2012, em 7 anos, cresceu 74%. Era de 296 mil em 2005. 7 anos depois, passou para 515, quase que dobrou. E um fenômeno que preocupa muito hoje é a questão do encarceramento feminino, ligado principalmente à questão das drogas, associada às drogas. Daí porque vamos deixar de hipocrisia. É necessário descriminalizar a droga. Toda droga. Ah, não, a maconha primeiro, depois a gente vê. Toda a droga. Porque isso causa um encarceramento em massa. A tradição brasileira é de encarceramento dos pobres, dos miseráveis, dos excluídos. Por que será que o defensor público, uma profissão tão nobre, ganha menos que o promotor de justiça? Por que aquele que acusa tem que ganhar mais do que o que defende? Por que aquele que defende o pobre tem que ter condições mais difíceis de trabalho do que aquele que acusa? Então são vários. Uma criminóloga, Lola Aniar de Castro, ela diz: não há delinquência que não tenha sido criada pela lei, e não há delinquência fora daquela que se persegue e assinala nos registros oficiais. Nós vamos observar com Alessandro Barata, um dos maiores criminólogos que já tivemos, professor da Universidade de Sutherland, que era italiano, né? Eu tive o prazer de fazer um curso com ele, e ele, em relação à criminalidade, ele diz o seguinte: não se pode compreender a criminalidade se não se estuda a ação do sistema penal, que define e reage contra ela, começando pelas normas abstratas, até a ação das instâncias oficiais, polícia, juízes, instituições penitenciárias que as aplicam. E que, por isso, o status social de delinquente pressupõe necessariamente o efeito da atividade das instâncias oficiais do controle social da delinquência. Enquanto não adquire esse status,
aquele que, apesar de ter realizado o mesmo comportamento punível, não é alcançado, todavia, pela ação daquelas instâncias. Portanto, este não é considerado e tratado pela sociedade como delinquente. Então, ele falando do sistema seletivo, né, e da teoria do etiquetamento daqueles que vão ser considerados delinquentes, né, na teoria do Label Approach, né, do enfoque do etiquetamento, né. Nós temos evidentemente que saber que o direito, qualquer que seja o ramo do direito, é um instrumento de poder. É um instrumento de poder. E o direito penal é um instrumento violento de poder. É o braço armado do Estado. Agora, eu escrevi um artigo recentemente, publicado no Empório do Direito, sobre a presença do Exército no Rio de Janeiro. O meu título é O Exército na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, para quem? Para deixar os favelados na favela, para deixar os excluídos excluídos. É inegável que uma determinada elite não suporta, e aqui eu não vou entrar no mérito político, mas é inegável que uma determinada elite, uma classe média endinheirada e conservadora, que os pobres saíram da invisibilidade em governos progressistas. Começaram a frequentar lugares antes exclusivos da classe média e da classe alta, shopping centers, aeroportos e etc. E escolas. Então há aquele terror, né, do pai de uma família de classe média. Nossa, meu filho pode perder a vaga na faculdade por um programa social de um determinado governo, ou por causa de uma cota de negros. Então, o problema social é muito grande. O penalista alemão Hassemer já dizia, né, a melhor política criminal é sua substituição por políticas sociais. E é necessário uma política criminal de responsabilidade. O deputado federal Adi Damus, do Rio de Janeiro, que já foi presidente da OAB do Estado do Rio, ele apresenta projetos, e um desses projetos, né, ele apresentou 11 projetos que ele chama de projetos civilizatórios. E um desses projetos é um projeto de responsabilidade de política criminal. Ou seja, para se criar uma nova lei penal, é necessário verificar qual que é o impacto dessa lei penal na sociedade, inclusive em termos financeiros. Os senhores têm ideia de quantos tipos penais, o que vulgarmente é chamado de crime, nós temos hoje no arcabouço de leis? 1.700 tipos penais. Ou seja, condutas que foram elevadas à condição de crime. Para ser preciso, até quando eu escrevi esse artigo, eram 1.688 de modelos de comportamento proibido. É evidente que tem inúmeras condutas aí que ferem princípios da lesividade, da intervenção mínima, do direito penal, do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. O direito penal ele só podia atuar como uma última ratio, como um remédio sancionador extremo, né? Eu costumo dizer que o direito penal, o caráter subsidiário do direito penal é como um estepe de um automóvel. Você só vai usar o pneu sobressalente, o estepe, quando um dos demais se tornarem quebrar, e etc., furar, e etc. Aí você busca o sobressalente. E o direito penal ele não pode ser, e não é, uma panaceia para os males da sociedade. Então há uma demagogia, congresso vergonhoso que nós estamos verificando, de um congresso golpista, de um congresso machista, de um congresso homofóbico, de um congresso conservador, de um congresso safado, com raras exceções, que fica criando tipos penais, criminalizando condutas, né, e criando o que
Francesco Carrara, em 1893, já se referia como a nomorreia penal, né? No seu livro Um Novo Delito, ele já falava sobre essa praga do seu tempo, né? Dessa infração penal, né? Então é preciso realmente termos uma consciência de que o direito penal, ele não é a solução, muito pelo contrário, o direito penal é muito mal. Eu estava conversando com umas estudantes de direito ali fora, né? A Thaís, a Rayana, a Bianca, e elas não gostam de penal, e não devem gostar de penal. Penal é muito ruim, penal é coisa de pobre, é coisa de fedorento, é coisa de marginal, é coisa de favelado, né? Penal é uma tristeza. Vocês devem seguir mesmo, é o direito tributário, é o direito empresarial. Vocês vão reunir com seus bonitos ternos, seus bonitos taillés, com as suas bolsas Louis Vuitton, com seus escarpães de luxo, em salas com tapetes que o pé afunda, né? Quem vai para uma penitenciária, né? E saindo de lá fedendo, com um preso suado, com a família do preso chorando? Como dizia Justo Veríssimo, personagem de Chico Anísio, quero que pobre se exploda, né? Quero que o preso se exploda, né? Isso aqui é um congresso de ricos, para advogados bem-sucedidos, para advogadas bem-sucedidas. Para quê? Por isso, não vi um livro de direito penal ali na estante, um livro, nem o Código Penal tem. Por quê? Porque o Código Penal é dos pobres. Não se enganem. Lava Jato, Moro, é para continuar, né, a prender pobres, para continuar a prender miseráveis, para continuarem a prender desgraçados. E se hoje os direitos dos poderosos são violados, como tem sido nessas diversas operações, as garantias, seja a garantia do Cunha, seja a garantia do Lula, seja a garantia do Aécio, seja a garantia do Michel Temer, não importa. Qualquer que seja o acusado, seja ele rico ou pobre, seja ele branco ou preto, seja ele judeu, protestante, católico ou ateu, não importa, o direito e as garantias fundamentais devem ser respeitadas. As prerrogativas dos advogados são inegociáveis. Então eu espero, né, apenas aqui nesse final de noite, né, um desabafo desse rábula criminalista que há 30 anos trabalha com a miséria humana, que é aqueles que estão com a liberdade ameaçada, que é aqueles que estão encarcerados. Muito obrigado, uma boa noite a todos.